Se você não começar agora, você nunca vai chegar onde você quer. Salva esse vídeo para você não esquecer do recado que eu vou te dar. O que acontece é o seguinte: se você está esperando condições perfeitas para realizar um sonho, essas condições elas nunca vão existir, até porque é você que cria a causa. Quando eu comecei, que nem era a CG, era outro projeto, foi o Desmistificando e-book, eu escrevi um livro de 279 páginas num Galaxy S9 com a tela quebrada, todo trincado, e foi com o dinheiro dele que eu comprei esse aparelho que eu uso hoje. Foi quando tudo começou a dar certo na minha vida. E se eu tivesse esperado ter um celular melhor, ter um computador, que hoje eu também tenho, mas ter um celular melhor, ter um computador, ter qualquer coisa para começar, eu não estaria aqui falando com vocês com o meu lindo celular, com o meu lindo computador em casa, na área externa de um hotel com a minha filha. Porque eu acreditei no que eu queria, eu acreditei na minha capacidade, eu entendi que eu merecia sair daquela situação de abuso, sair daquela situação de escassez, e coloquei a energia em criar minha própria causa. Qual era a minha causa? Conseguir ajudar outras mulheres que tinham passado por questões parecidas com a minha e que eu sabia como resolver, porque eu tinha me resolvido, e fazer com que isso funcionasse e que isso me desse liberdade financeira e geográfica. Então eu criei a minha causa, eu coloquei energia naquilo e as coisas aconteceram. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito limítrofe a questão do soltar. A gente sabe que tem que soltar, você sabe que você... É aquela história do leite, né? Quando você sai de perto, que o leite ferve. Então, mas o soltar não quer dizer que você não precisa agir de acordo com aquilo que você quer. Se eu tivesse soltado, eu quero liberdade financeira e geográfica, e não tivesse feito nada sobre isso, eu também não estaria aqui. Então, eu não tinha ansiedade, eu não colocava tempo, mas eu criei a minha causa. Eu criei a minha causa, escrevendo o meu livro, colocando para vender. Foi um fiasco, eu preciso falar isso, foi um fiasco. Eu fiquei super arrasada porque eu não conseguia vender no início, mesmo cobrando um preço muito barato. E aí eu fui conhecendo pessoas, eu fui aceitando ajuda, eu fui colocando a minha cara na reta. Tinha lá um profissional que era do mercado e que sabia do mercado digital, ia sortear uma pessoa na live. Eu tava lá fazendo tudo que precisava para ser sorteado, ganhei muita consultoria gratuita. Paguei por consultorias caríssimas também, que na época eu não tinha recurso para pagar, mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo e honrei todos os meus compromissos e tive lucro com aquilo. Mas eu nunca duvidei de que eu merecia, mas eu comecei a fazer com aquilo era possível. Quando eu comecei a fazer vídeo de autoconversão, eu gravei no meu celular até que eu fosse fazer com um profissional. Então, assim, eu sempre fiz com as condições que eram possíveis, isso se lembrar desde a época da faculdade. Eu vendia bijuteria na praia, tudo que era possível eu fazer para eu poder criar a causa da vida que eu queria ter, eu sempre fiz. Então não que as coisas tenham sido fáceis, e quem me acompanha lá na outra rede sabe... Oi, filha. Você pode falar na varanda do quarto? Posso, mas eu vou fazer yoga ainda. Enfim, desculpa, eu tô aqui com a minha filha. Mas o que acontece é isso: se você não cria a sua causa, se você se vitimiza, se você fica só se lamentando, se você não acredita no seu potencial e coloca energia disso, mas vai viver sua vida com aquilo que você tem e não fica obcecado, as coisas vão acontecer para você. Isso é uma lei divina, é uma lei perfeita e divina, sabe? Eu vejo todos os dias com as mulheres que eu oriento na Academia Gostosa de Alma, que elas também conseguem esse resultado a partir do momento que elas alinham o seu propósito e que elas continuam ali no centro, vivendo a vida, tendo prazer na rotina, vivendo de acordo com o que é possível, mas não deixando de criar a causa, não deixando de fazer, não deixando de agir de acordo com as pessoas que elas querem ser, né? Então, por exemplo, se você quer ser próspera, você não vai fazer uma dívida que você não pode pagar, certo? Mas você vai, por exemplo... Você dá de presente de repente você não pode fazer uma viagem de uma semana, mas você pode ir num bom restaurante, e aí você vibra com aquela sensação. Não é vibrar na escassez de achar que não vai ter. Então, administra isso, cria sua causa, porque não tem como dar errado. E eu falo porque eu vivi isso e não tem muito tempo.